noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Primeiro eu quero agradecer ao convite da minha querida Marisa, de todos da associação. Para mim é um presente da vida estar aqui falando com professores. Para mim é incrível, obrigada mesmo, tá? E vamos falar de saúde, de bem-estar, que eu acho que o foco da atenção da vida de vocês acaba sendo para as crianças e pouco olhar interno, pouco tempo para se observar, para ter consciência de si. Então, o bate-papo de hoje é um bem-estar, é o olhar para o professor. Então, eu vou falar um pouquinho da minha jornada sobre a fonoaudiologia sistêmica, vou explicar um pouquinho para vocês. O som tá bom? Tá? Então, vou começar com uma frase. Minha mente alegre pode elevar e até mesmo transformar a vida das pessoas. Então, um pouquinho da minha caminhada. Todos os cursos que eu me propus fazer, eu vou tentar resumir aqui em 2 horas. Vou ver se eu vou conseguir. Aqui. Quem de vocês já ouviu falar nessa palavra, mindfulness? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Tá, é sobre isso que a gente vai falar. Mindfulness é uma palavra em inglês que pode ser traduzida como atenção plena ou consciência plena no momento presente. Normalmente a nossa mente está viajando naquilo que aconteceu no passado ou no que vai acontecer no futuro. E a gente fala muito que as crianças têm o quê? Déficit de atenção e hiperatividade, não conseguem prestar atenção na sala de aula. Mas a ideia é para que vocês consigam também se perceber o quanto nós ficamos desatentos. E esse grau de desatenção acaba gerando estresse, ansiedade, desgaste energético. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá? Então, na verdade, mindfulness é muito mais do que apenas meditar. E eu vou desmistificar aquela meditação que dá uma sensação que é uma pessoa que mora lá na Índia ou que está num retiro espiritual, meditando, pensando em nada para se iluminar. Na verdade, meditação não é nada disso, baseado em mindfulness. Meditar é estar atento, alerta e ter uma experiência de olhar para a sua própria vida. Então, por que eu escolhi mindfulness para falar para vocês? Então, como eu comecei falando, eu sou fonoaudióloga de formação, há quase 20 anos aí na estrada. E eu observava que vocês, os professores, foram a minha maior fonte de inspiração para eu buscar outras técnicas que agregassem ao meu trabalho. E por quê? Bem-vindas, pode entrar. Bem-vindas. Então, eu recebia no consultório profissionais com desgaste vocal, com nódulo vocal, com fadiga, com afonia, né, ou com rouquidão. E aí eu percebia que eu passava os exercícios, a professora melhorava o tom de voz, ficava ótima. Se tinha nódulo, esse nódulo ele era absorvido, mas passava um tempo, o nódulo voltava. Passava um pouquinho, ela tinha rouquidão de novo. Eu falava, gente, mas acho que tem alguma coisa esquisita aí. Ela aprendeu a falar, ela sabe respirar. Como que ela mantém ainda essa rouquidão? Como que aquele nódulo tinha sumido das cordas vocais e agora voltou? Eu ficava pensando, será que tem alguma coisa que fica desencadeando a parte emocional, inconsciente dessa profissional? E aí faz com que esse nódulo volte toda a vida? Essa rouquidão volta. Eu ficava me questionando por isso. Então, vocês foram fonte da minha inspiração. E outras coisas também. Por que aquela criança demora para falar? Ou a professora está ali estimulando, ensinando a criança a escrever, a ler, e aquela criança fica ali empacada. Não há método que faça essa criança escrever, ler de uma maneira mais fluida. Eu falava, gente, mas deve ter alguma outra coisa mais simples, que facilita a compreensão
dessa dificuldade da criança. E aí esse meu questionamento me fez estudar uma série de áreas baseada em autoconhecimento, baseada em consciência, que é o que a gente vai falar aqui, para que vocês possam entender, de repente, aquela criança, bem-vindo, aquela criança com dificuldade escolar, e para vocês também. Nossa, minha voz hoje está falhando. Mas será que não tem a ver com algo que eu passei lá na minha casa, no meu final de semana? E a gente usa no senso comum a frase, né? Ah, eu engoli um sapo. E aí eu tô com um problema entalado na minha garganta, eu não consigo falar. E aquilo é manifestado através do sintoma. A gente fica rouca, fica com dor de garganta, chega na segunda-feira, não tem voz para dar aula. E como que vocês lidam com isso? Então é sobre consciência, sobre a nossa postura, que a gente vai falar hoje. Então a fonoaudiologia sistêmica, ela surgiu dessa minha insistência em saber o que estava por detrás dos sintomas. E eu percebi que tudo é comunicação. Então a fonoaudiologia trabalha com distúrbios da comunicação e o aprimoramento da comunicação. E o nosso corpo também adoece também por falhas de comunicação. Então, vou pegar um exemplo. Se a gente está com o intestino ruim, se a gente tem prisão de ventre, por exemplo, a gente até tem uma expressão que a gente usa, não temos? Fulano está enfesado. Então, sim, existe uma comunicação do cérebro com o intestino. Isso no senso comum a gente sabe, mas a gente não está atento para essa comunicação interna. Outra forma que o nosso corpo tem de se comunicar é a liberação de hormônios. Então, quando a gente é criança, tem a liberação do hormônio do crescimento, por exemplo. Então, a nossa hipófise, ela manda sinal lá para o nosso corpo para liberar esse hormônio e aí a gente cresce. Então, na mulher tem a menstruação mensal. O nosso corpo ele fica ali conversando com a gente o tempo inteirinho. E a gente não se dá conta que isso é uma conversa, que é uma comunicação. E aí eu falei, nossa, então todo problema dos relacionamentos humanos tem a ver com comunicação. E eu sou fono, eu acho que tem alguma coisa em comum aí. Então, pela minha observação, todos os comprometimentos físicos, mentais, emocionais e de relacionamento entre os membros da família, os relacionamentos no trabalho, é problema de comunicação. Quantas vezes vocês estão ali em família e aí uma pessoa olha meio torto assim? Às vezes a pessoa nem fala, mas só de olhar meio torto, você já fala, nossa, mas o que eu te fiz? Então, de alguma maneira, aquela comunicação com aquele olhar chegou ali no seu coração e essa informação ficou esquisita ali para você. Então, é um convite para vocês observarem que realmente todos os conflitos, todos os sintomas, eles partem de um transtorno de comunicação. Então, o que a gente vai falar hoje é o foco no equilíbrio da comunicação do corpo e da mente. Então, para que vocês, quando tem um rouquidão lá, quando vocês têm um aluno que tem uma questão pessoal, ou ele não aprende, ou ele está indo mal na escola, e vocês estão fazendo de tudo, para que vocês consigam olhar além daquele problema, além daquela queixa, além daquele sintoma que a criança está apresentando. E a importância da família, né, no processo educacional. Eu sou terapeuta, eu sou fonoaudióloga, no processo da terapia. E o que eu vejo é que vocês, professores, assumem os problemas dos seus alunos. E vocês têm o quê? 30, 40 crianças, 30, 40 famílias em contato ali diariamente. E eu tenho certeza que vocês não conseguem deixar os problemas para trás. Vocês acabam levando para casa de vocês. E aí mistura, né? O problema das crianças com os problemas de vocês. E aí fica uma bola de neve. E aí no dia seguinte vocês têm que estarem ótimas para um novo dia. E nem sempre isso é muito fácil. Nem sempre isso é tão simples. Poderia ser, mas não é. Então, quem sabe hoje vocês saiam daqui com uma sementinha plantada de autocuidado para vocês mesmos.
Então, sinais e sintomas, vale a pena focar nisso, né? Quando aquela criança está com aquela dificuldade, não aprende ou não para quieta na carteira, e aí vai reclamar para a mãe, e vai com o terapeuta e fala, mas será que é só isso? E se a gente foca só no problema, o problema ele toma uma proporção, ele toma um tamanho, e aí às vezes a gente até se perde. E aí tem a frustração do professor, a frustração do terapeuta, porque muitas vezes a gente não consegue ajudar como a gente gostaria. E aí eu fiz uma brincadeira com a semântica da palavra comunicação. E aí fazendo desmembrando, quebrando a palavra, eu cheguei num consenso, comunicação. Comunicação. E eu pensava assim, gente, qual será essa única ação que nós podemos ter para que a gente viva uma vida mais equilibrada, com menos doença, menos sintoma, menos problema. E aí, num momento profundo de meditação, eu cheguei nessa conclusão, que é a única ação é estar presente para si. E aí, quando eu estou atenta em mim, eu estou presente e atenta para o outro. Eu estou completa. Eu estou de corpo, alma e mente. Eu não estou só em pedaço. Então, essa única ação que a gente vai exercitar daqui a pouquinho. Estar presente também é usar uma lente de aumento que expande e clareia a minha visão. E isso reverbera ao meu redor. Bem-vindo. A gente tem uma tendência, quando a gente está vivendo um problema, a gente acha que isso é o fim do mundo. E esse problema, se a gente fica focado ali no problema, isso toma uma proporção, não é verdade? E a gente acha que esse problema nunca vai acabar. Só que quando eu estou presente ali e atenta, eu consigo abrir a minha cabeça e ver a solução do meu problema. E eu já vou explicar por que a gente consegue, quando na presença, quando atento, ver a solução mais rapidamente. Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre a mente inconsciente. 95% do nosso inconsciente, ele está escondido. E as nossas ações, tudo aquilo que a gente acredita, todas as nossas forças, todos os nossos medos, eles são inconscientes. Então a ideia é trazer para a consciência aquilo que eu não sei de mim. As minhas lembranças, os meus traumas, os meus desejos, a minha memória. Então tá. Então, quando eu estou num estado profundo de clareza, presença, que é o que a gente está falando, mindfulness é um estado de presença, de atenção. Eu consigo estar nessa onda cerebral. Então, aqui são ondas cerebrais, tá? Quando eu estou num estado de presença, eu consigo estar na onda alfa. Vocês já ouviram falar, né? Ah, fulano está em alfa. Mas é como se fosse algo meio transcendental. É como se fosse uma coisa tão distante, tão separada de mim, que aí eu nem me dou conta. Só que essa onda alfa a gente atinge quando a gente está naquele estágio pré-sono. Quando a gente não está nem dormindo e nem acordado, é a onda alfa. E é a melhor onda de aprendizagem. É a melhor onda que eu consigo estar atento e alerta. É a melhor estado cerebral que eu consigo ver, clarear a minha mente de um problema, de um conflito. Mas normalmente, quando a gente está ali em beta, que é a onda cerebral que nós estamos aqui agora, totalmente acordados e ligados, a gente tem um problema e a gente tenta solucionar o problema com essa mesma poluição. E vocês concordam comigo que muitas vezes a gente não soluciona. A gente tá com raiva e a gente vai com essa raiva tentar solucionar um problema, essa raiva triplica em 1000. Então a ideia é, a gente usa no senso comum, né? Calma, respira. Mas a gente nem percebe a importância do que é estar calmo, do que é respirar. A gente até fala para o aluninho, calma, respira, presta atenção. Mas a professora não está calma.
E aí a criança ela vai perceber que, nossa, ela está falando para eu ficar calma, mas ela não está. Então é vocês se perceberem. Vocês sabem que quando uma criança é agitada, aí vocês vão falar com a mãe delas, aí você vai falar com a mãe é como? Ligada no 300, né? Então, para que vocês tenham uma consciência de si, para que vocês consigam se policiar, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco e vocês podem levar esses exercícios. Eu gostaria, adoraria que vocês levassem isso para a prática pessoal de vocês. Não apenas em sala de aula, mas também lá para a família de vocês, principalmente. Tá bom? Essa onda alfa. Fala só um pouquinho de hemisfério cerebral. Existe uma tendência hoje, com a nossa vida moderna, agitada, milhares de informações entrando ao mesmo tempo. E tem que aprender, tem que isso, tem que aquilo outro. E a gente fica só focando no lado cerebral esquerdo, que é o lado do intelecto, que é o lado racional, que é o lado que eu preciso aprender, eu preciso ter, é o lado da lógica. E o que a gente vai falar é de inteligência emocional, que o coitado do hemisfério direito, o lado direito do cérebro, está esquecido com essa vida moderna que a gente tem. Que é o lado da sensibilidade, é o lado não linear, é o lado emocional. A gente não consegue ter saúde emocional hoje em dia. É tanta informação, é tanto problema, é tanta coisa para fazer que a gente nem se dá conta das nossas emoções. Então, o convite aqui é para que a gente consiga equilibrar lado direito e lado esquerdo do cérebro. Porque se Deus fez os dois, né, gente? A gente tem que focar no equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais e isso tem um reflexo lá no nosso corpo. Então, a onda alfa, aquela onda mais nem dormindo e nem acordada, aquela onda cerebral intermediária, ela é uma onda facilitadora da aprendizagem. Então, se vocês têm lá uma criança hiperativa e a criança está o tempo inteiro se mexendo na carteira, ela não vai aprender. Então, tem várias estratégias que promovem essa atenção na criança, que é, por exemplo, mexer no slime. Quem conhece o slime? Massinhas de modelar, né? Quem tem filho tem um verdadeiro pavor do slime, porque aquilo gruda no tapete, no cabelo. Então, dá uma massinha para a criança mexer, para ela liberar aquela energia. Para a criança conseguir estar motivada, estar centrada, estar relaxada. Tem algumas escolas no Espírito Santo, se eu não me engano, que eles copiaram um modelo nos Estados Unidos, que eles acoplam um pedal de bicicleta embaixo da carteira das crianças hiperativas. Vocês já viram isso? Gente, é fantástico. Porque aí a criança que não para, ela vai ficar ali com a perninha ocupada. E isso relaxa a criança. Isso é uma realidade que nós não temos aqui em São Roque nem em São Paulo. Então, o slime é uma boa alternativa para que as crianças relaxem e fiquem alertas ao mesmo tempo àquilo que você está falando, aquele conteúdo, senão aquilo não entra na cabeça da criança de jeito nenhum. E dá uma sensação que a criança fica pedalando e fica mais agitada, né? Mas na verdade não. Então, enquanto essa realidade não vem para cá, eu sugiro que a criança está desatenta, vamos lá dar uma volta no pátio? Né? Chama a cuidadora, se possível, né? Alguém que esteja disponível no corredor. Vamos levar a criança para dar uma volta, para dar uns pulinhos ali no pátio. Porque a criança precisa liberar aquela energia, que ela não vai aprender matemática se ela estiver viajando na maionese. Então, para que ela consiga estar mais centrada, ela precisa fazer uma liberação física. E aí vocês voltam. E é um trabalho árduo de vocês. Mas o fato é que a criança agitada, ela não consegue estar atenta àquilo que você está falando. Não é verdade? Não tem como, gente. Então, essa onda cerebral alfa, ela facilita a atenção no momento presente. E melhora a consciência. Crianças que têm dificuldade de lidar com problemas comportamentais. A
A criança só aponta o dedo para o outro. Ah, porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo outro. O convite é para que vocês falem para a criança, tá, mas e como é que você está agora? Volta para o seu corpo. Qual é a sensação corporal que você está tendo agora? Ah, estou com calor. Ou está com frio? Está com formigamento em alguma parte do seu corpo? Está com coceira? Como é que você está agora? Percebe o seu corpo. Porque a criança só quer brigar. Eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou isso. Sempre apontando o dedo para o outro. E nunca olha para si. Então vocês podem de repente falar para a criança, tá, você está culpando o seu amigo, mas como é que você está agora com isso? Vamos prestar atenção no seu corpo? Respira junto aqui com a professora, com a tia. Isso, tenta perceber como é que você está lidando com essa situação difícil, para ir trazendo clareza para a criança, para as próprias sensações corporais. Mas para isso vocês também têm que estarem conectados com as sensações corporais de vocês, porque se vocês também não se conhecem, se vocês também estão vivendo ali no piloto automático, você vai falar para a criança vai ver que é uma mentira. Então a ideia é, se perceba, quais são as sensações, para de culpar o outro, e como que você pode mudar isso em você agora. Neurônio espelho. Então, tem algumas situações aqui. Primeiro, a criança imitando o papai. Então, se vocês têm uma criança lá na escola, que quando alguém pega o brinquedo dela e a criança vai lá e bate, empurra, ela teve um exemplo. Isso é certeza. Ou de algo que ela vivencia, ou algo que ela assiste. Mas isso vem de casa. E o neurônio espelho é aquela parte da imitação. Né? Se uma pessoa começar a bocejar, aqui todo mundo vai, por osmose, vai começar a bocejar também. E é justamente isso que eu quero passar para vocês. Se vocês estiverem centradas, se vocês estiverem atentas a si, pelo neurônio espelho, né? Que é uma conexão, né? das ondas cerebrais, a criança vai ficar calma também. Eu sei que vocês devem ter algumas colegas que falam alto, que bagunçam, que gritam, e a sala de aula é igual. E tem umas professoras que falam mais baixinho, quase não se mexem. E as crianças, elas se comportam exatamente igual. Neurônio e espelho. Né? Então, essas ondas cerebrais, elas explicam que o comportamento do adulto tem um efeito na criança. Então, aquilo que eu disse, quando a criança tem uma dificuldade, é porque tem alguma coisa lá na árvore familiar dela. E o convite é para que vocês olhem para a criança e tentem observar também os pais dessa criança, através dela. Já vou falar um pouquinho mais disso. Como que vocês podem incluir, acolher essa criança difícil, acolher essa criança com problema de comportamento, com dificuldade escolar. Como que vocês podem lidar com isso? Olhando para a família, que é de lá que ela veio. E muito provavelmente ela está repetindo uma história inconsciente de alguém da família. Então tem uma história que é muito bonita, que meu professor sempre conta, de constelações familiares. Que entrou uma criança na sala dele, que ele falou, parecia um capetinha. A criança mexia em tudo e bagunçou o consultório dele inteiro. E esse menino foi com a vovó lá se consultar. E aí ele, como médico, ele perguntou, mas cadê o pai dessa criança? Ah, e aquele traste, aquele infeliz. O menino nem conhece o pai, não é drogado, infeliz, um traste. Aí ele pensou, então você não conhece o seu papai? Falou para o menino. Aí o menino imediatamente se centrou e ele disse que olhou bem no fundo dos olhos do menino e falou assim, fala para sua avó que você sente muita falta do seu papai. E aí o menino começou a chorar.
E a vovó, muito emocionada, falou, mas como que ele sente falta? Ele nem conhece. Gente, ele não conhece na consciência, mas inconscientemente essa criatura veio de onde? É meio a meio, metade mãe, metade pai. Então a ideia aqui, eu sei que vocês têm alunos que são criados por mamães, por vovós, que às vezes o pai, né, está preso, às vezes o pai é usuário de droga, às vezes a mãe nem sabe quem é o pai, mas essa criança tem pai. Que de repente vocês consigam olhar para a criança e dizer: vocês têm um lugar no meu coração. Seu papai e sua mamãe têm um lugar aqui, dentro do meu coração. Porque a criança, ela acaba manifestando um comportamento difícil, de modo totalmente inconsciente. E se vocês assumem essa postura interna, de incluir o pai e a mamãe dessa criança, o efeito é maravilhoso. Eu sei que passou um tempo depois que essa criança foi atendida pelo meu professor, e esse menino ficou ótimo. E o pessoal do postinho de saúde perguntou, né, pro meu professor, que era médico na época: doutor, que remédio que o senhor deu para esse menino? Porque esse menino está ótimo em sala de aula, ele vem aqui também, ele deixa dar vacina, ele virava o capeta, agora ele está ótimo. Na verdade, não foi, não, nenhuma medicação. Foi apenas olhar para essa criança e falar: não, eu entendo, eu reconheço que esse sintoma aí, de ficar inquieto, virar um capetinha, é apenas o seu jeito de manifestar a falta do seu papai. Tenho certeza que vocês têm muitos casos, todos os anos. E quem sabe agora com esse conhecimento de apenas falar essa frase: para mim, os seus pais têm um lugar no coração. E sintam o efeito disso na vida das crianças. Aqui é minha filhota, minha terceira. É uma observação do quanto o tempo passa. E ela era pequenininha, agora ela está com 5 anos, carrega um bebê. Daqui a um tempo ela vai carregar o próprio bebê dela. E tudo passa. Todo esse conhecimento que eu trago hoje para vocês foi a minha filha que trouxe para mim. Ela nasceu primeira criatura não acordava para mamar. E terceira filha, eu fonoaudióloga, trabalhei anos com amamentação no hospital. Eu falava: nossa, mas essa criatura não acorda para mamar, então ela está satisfeita. Faz xixi, faz cocô. E não acorda porque tá bom, está satisfeita. Só que ela começou a definhar. Com 1 mês de vida, ela estava muito magrinha, muito pequenininha. Aí tive que introduzir leite artificial, aquele forfé. Com 5 meses, ela começou a ter asma, bronquite. Eu falava: meu Deus, mas o que é isso? Nenhuma criança minha tinha tido isso antes. Eu falava: gente, o que esse sintoma está querendo dizer para mim? Qual é a manifestação disso? E eu lembro que eu levei numa médica, colega do meu marido, ela falou: você sufoca a sua filha. Ela é a sua última criança, então você fica em cima dela o tempo inteiro. Deixa essa menina respirar. E dentre algumas outras coisitas mais, sim, eu sufocava ela. Realmente eu sabia que eu não ia engravidar de novo. Então eu acabava super protegendo essa pessoinha. E o tempo passou e ela está ótima. Uma belezinha. Carrega outras crianças e já vai carregar o filho dela. Então, com ela eu consegui ter esse olhar. Por que será que ela vive tossindo? Criança nenhuma minha teve asma. Por que essa criatura tem asma? Meu Deus. E esse toque que essa médica antroposófica me deu, me fez olhar a minha postura. Falei: não, realmente, eu fico em cima. Eu larguei os meus outros filhos para dar atenção para ela. Tem alguma coisa esquisita. Realmente, eu acho que eu sufoco ela. Então, para que vocês consigam também olhar para aquele sintoma das crianças, porque tem criança, vamos falar, que eles realmente não melhoram.
né? Ou da tosse, ou das ites da vida, né? Rinite, sinusite. E para vocês também. O que será que meu corpo está falando a partir desse sintoma? Ele sempre está falando algo. Então, vou falar um pouquinho da constelação. Essa técnica chama constelações familiares. Vocês conhecem? Quem conhece, levanta. É um método de terapia breve. O fundador da técnica é um alemão chamado Bert Hellinger. E ele, a partir das observações dele em tribos, né, africanas, ele era padre. Então, foram muitas vivências com pessoas, com relacionamento. Ele começou a observar que as pessoas tinham comportamentos esquisitos a partir de um certo contato, de um certo clã, né? E ele conseguiu, de uma maneira muito simples, nos presentear com essa técnica. E ele divide em 3 palavrinhas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, pertencimento, vou explicar para vocês. O caso daquele menininho do meu professor, que não parava quieto, que manifestava o sintoma através de hiperatividade, né? Não parava quieto, ia mal na escola, né? Batia em todo mundo. Ele estava preso em uma das leis da constelação, que é o pertencimento. Todos pertencem. O papai, nessa história, estava excluído. Então, quando tem alguém excluído do sistema familiar, vem outro ali e tenta substituir de alguma maneira. E os sintomas, os sinais, os comportamentos, essa comunicação invisível, lembra que eu falei da comunicação invisível? Ela é passada de uma pessoa para outra. Então, todos no sistema familiar pertencem. Quando alguém do sistema familiar é excluído, vem alguém depois e substitui. Ficou claro? Como que isso é feito? Como que é feita essa substituição? Né? Todos pertencem. Como que vem uma pessoinha depois e começa a se comportar igual? A gente usa até, às vezes, essa expressão. Fulano é a encarnação do Beltrano. Gente, mas nem conheceu, mas não comporta igual. É isso. Pertencimento. Aquele tio chato. Quem que não tem aquele tio que no Natal bebe, vomita? Briga com todo mundo, sabe? Normalmente a gente exclui essa pessoa. Vai chegando novembro, vai dando um treco na barriga e fala, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer para esconder o Natal do tio fulano? Só que se a gente não inclui o tio fulano, a tendência de o meu filho ou o meu netinho se comportar exatamente igual ao tio fulano é grande. Ai, Beatriz, mas então eu vou ter que convidar o tio fulano para todo Natal, ele vomita nas minhas coisas. Não. Basta você ter uma postura. Fala, nossa, mas realmente a vida dessa pessoa é difícil. E eu dou um lugar para essa pessoa lá no meu coração. E eu não preciso não convidar ele para balada lá na minha casa. Mas eu posso ter uma outra postura diante daquela pessoa. Sem julgar, né? Que a gente tem uma mania de julgar o outro. Só que quando eu julgo o outro, eu tenho 3 dedinhos apontados para mim. Isso não tem a ver com castigo, não, gente. Não é, não é castigo, é física. Aquilo que eu faço, isso tem um retorno para mim. Em se tratando de relacionamentos pessoais, é exatamente assim. Falou, você vai pagar o preço. É isso que Bert Hellinger deixa dessa primeira lei, a lei do pertencimento. Então, todos pertencem. Vamos incluir todo mundo, que nosso coração cabe todo mundo. Até o tio que vomita na louça nova. Hierarquia. Essa lei, ela é violada muitas vezes. Quantas de vocês não têm um aluno que não respeita vocês? Mas vamos falar a verdade. Se ele não consegue respeitar vocês, eu não falei para vocês terem um olhar além daquele problema, daquele comportamento?
Então, esse olhar além se ele não respeita vocês, será que ele respeita os pais? Muito provavelmente não. É aquela criança que rompe a hierarquia, que fere a segunda lei da constelação. Então, é claro, gente, se a criança consegue burlar a mãe, ela vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa com vocês. Beatriz, mas tá, o que eu faço com isso? Veja, sinta lá, conversa com a mamãe. Quando ele te pede alguma coisa, dona fulana, o que a senhora faz? Eu cedo, menina, eu cedo, não aguento, porque essa criança dá muito trabalho. Eu chego muito cansada e eu não dou conta. Aí ele não vai obedecer na escola, não. Aí você pode dar uma dica. Olha, se você continuar com essa postura, mamãe, vai ser difícil ele aprender, porque ele vai precisar de um professor por muitos anos. E se a mãe, de repente, não ligar para isso, achar que é bobagem, que é besteira, vocês também não comprem esse problema, porque é um problema que vocês não vão solucionar. Vocês vão adoecer. E vocês não vão solucionar o problema da criança. Então, a minha sugestão olha para a hierarquia. A criança ficou em cima da cadeira, está em cima da mesa, tocando terror. E você pode perguntar, você faz isso na sua casa? Às vezes ele vai falar que sim. E se falar sim, vocês voltem para a postura de vocês, né? Não vá tentar o impossível. Eu sei que vocês são muito amorosas e vocês às vezes tentam o impossível. Aí vocês adoecem. Aí fica ruim para vocês. Então, olha além do comportamento. Com certeza essa criança está repetindo um padrão. Né? Um padrão do sistema familiar, de modo totalmente inconsciente. E lembra da frase mágica, né? Você tem um lugar aí aqui no meu coração. Seu pai e sua mãe também. E toda a sua família. E aí, quem sabe, essa criança muda a postura. E vocês também param de levar o problema deles para casa. E a última lei é o equilíbrio da troca. É o equilíbrio de dar e receber. Esse público que eu estou falando hoje é um público extremamente doador, né? Então, vocês doam tempo, dedicação, energia. E me dá uma sensação que vocês têm um desequilíbrio de troca. Né? Vocês trabalham muito. É HTPC, planejamento de aula, enfim, é final de semana. E financeiramente isso fica, né, descontrolado. E eu sei que vocês têm que fazer tudo isso. Mas façam com uma postura menos doadora. Vocês têm que visitar o bem-estar de vocês para que vocês consigam desempenhar um bom papel em sala de aula e não adoecer. Quantos profissionais ficam afastados, né, encostados no INSS por depressão, né, por hipertensão. Quando vem uma pessoa com hipertensão, eu falo, o que te deixa hipertenso, muito tenso? Então, é um convite para vocês olharem para isso. Então, a frase mágica é um livro incrível. O livro é Você é um de Nós, da editora Atman. É um livro exclusivo para professores. Se vocês quiserem comprar, não sei se tem em PDF, vale a pena. É da Anne Frank. Você é um de nós. E ela deixa uma frase que é: eu vejo você. Para mim, você é importante. Para mim, os seus pais têm um lugar no coração. Então, ela inclui aquela dificuldade da criança para ela. Lembra da primeira lei, pertencimento. Muito se fala na escola sobre inclusão escolar. Mas a inclusão, ela não é real. Vocês sabem disso. Aquela criança difícil, né, um autista em sala de aula, por exemplo. Ele atrapalha as outras crianças. Mas vocês podem ter uma outra postura diante daquela dificuldade que muitas vezes vocês não dão conta de mudar. Às vezes tem auxiliar, às vezes não tem. Às vezes a auxiliar também não dá conta daquela criança.
vocês podem incluir essa criança no coração de vocês. Fazendo uma analogia da depressão. Aquilo que Buda, né, chamava de sofrimento, hoje a gente chama de estresse. Essa frase é do Kabat-Zinn, que é o fundador da técnica de Mindfulness. É o que a gente vai voltar a falar, que é a técnica de foco de atenção. Ops. Então, Mindfulness, voltando, pode ser traduzido com a intenção de estar alerta, de estar presente e recordar o meu dia, recordar o que aconteceu. Então, lembrando que a nossa mente ela está sempre viajando no passado ou sempre projetando em algo que vai acontecer. Só que quando eu vejo que minha mente escapou, eu volto a atenção. Aonde? Em algumas âncoras atencionais, que é o que a gente vai exercitar daqui a pouquinho. Então, eu quero estar atento. Então, essa é uma intenção, é um comando que eu mando para o meu cérebro que faz com que eu fique mais atento, mais alerta. Adianta virar para a criança e falar assim: fica quieto, presta atenção em mim. Não. Entra por um ouvido e sai pelo outro, não cola. Mas se vocês falarem assim: vamos respirar. Puxa o ar, sente o ar aí na sua barriga, no seu peito. Presta atenção no seu bumbum na cadeira. Isso faz com que a criança se conecte com o momento presente de uma maneira muito mais fácil do que vocês ficarem esgoelando. Presta atenção! Que a criança não vai prestar atenção. Mas essa conexão no corpo facilita esse processo de foco de atenção no presente. A gente fica desatento 47% do tempo. Então, existem inúmeras pesquisas em Mindfulness. Tem mais de 30 pesquisas no mundo saindo sobre os benefícios da técnica. E existem vários estudos que comprovam a nossa dificuldade atencional. A gente está quase que metade do nosso dia prestando atenção no que passou ou no que vai acontecer. Então, esse estado mindful, esse estado de atenção com esse treinamento mental, é uma neuróbica. Faz com que a gente fique conectado com o que está acontecendo agora. E o agora chama presente. Né? Não é um tempo verbal? E que me parece que é um presente divino. Mas a gente está sempre conectado com o que vai acontecer, com o que aconteceu. A gente fica perdido nos nossos pensamentos. Tem uma frase que eu adoro: o que não está aqui não está em lugar nenhum. Então, se eu não estou conectado com o que está acontecendo agora, eu também não estou em lugar nenhum, não estou em nada. Então, quando eu dou treinamento de Mindfulness, as pessoas falam assim para mim: Beatriz, eu não tenho... Completem a frase. Tem. Ai, Beatriz, não, eu não tenho tempo. Eu falo, gente, o dia tem 24 horas. Ah, mas quanto tempo que eu tenho que ir lá ficar atento na minha respiração, por exemplo, que é uma das âncoras? Eu falo 10 minutos por dia. Você não tem 10 minutos do seu dia para prestar atenção em você? Aí eu brinco, compra o caixão. Já morreu. Não dá. A gente tem que inventar um tempo. Nossa, Beatriz, mas não dá. Aí é uma opção, é uma decisão de mudar. De se colocar ali na prioridade. Ah, mas nossa, 10 minutos? Sim, 10 minutos. Coloca um despertador. Depois eu vou dar algumas dicas de como praticar isso em casa. Mas tempo a gente tem que ter. O dia tem 24 horas. Não dá para não ter tempo para o autocuidado. Se a gente for comparar o tempo que a gente fica em rede social, por exemplo, tem vários estudos que dizem que passa de 2 horas por dia. Então, tira 10 minutos que está na rede social, apenas passando o dedo lá no Facebook, para ficar atento na sua respiração. E a frase de Einstein eu adoro: quando uma mente se abre para algo novo, ela nunca volta ao tamanho original. Eu tenho certeza que vocês vão parar para prestar atenção em vocês depois de hoje. Que vocês nunca tinham ouvido falar nessa
técnica, nessa prática, e agora vocês vão estar mais atentos. Agora que os 5 sentidos de vocês, tato, olfato, paladar, audição, visão, estão me ouvindo, estão vendo ali, estão sentindo, tenho certeza que quando vocês virem na época, na Isto É, na Veja, Mindfulness, ai meu Deus, é aquilo lá que a Beatriz falou. Sim, é só um lembrete para vocês estarem conectados com vocês e celebrarem a própria vida. Então, meditar é ter curiosidade e caminhar em busca da verdade. Então, promove sensações lá no nosso corpo do que está acontecendo agora. É estar com aquilo que se tem. E quando eu estou mais atento, quando eu estou mais alerta, eu consigo responder em vez de reagir. Então, se eu chego para a Marisa, por exemplo, né, e eu falo, oi Marisa, boa noite, tudo bem? Com desânimo na minha voz e na minha postura, ela vai, se ela é mindful, ela vai se concentrar e falar, nossa, a Beatriz está esquisita. Olha, ela está super desanimada. Mas se ela está com a mente reativa, ela, quando eu chego com esse desânimo, ela vai falar, você está bem? O que eu te fiz? Está fazendo alguma coisa? Você quer alguma água? Então, essa nossa reação, ela é o tempo inteiro. A gente julga, né, o outro, sem prestar atenção na gente. Mas se ela estiver atenta, alerta a ela vai se concentrar nela antes de reagir a essa minha postura desanimada. E essa atenção que é o convite que eu vou fazer agora. É agora? Vamos fazer agora uma prática rápida. Do jeito que vocês estão sentados na cadeira, fiquem. E é um convite a uma técnica chamada prática na respiração. E quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar de olhos abertos, fique. Lembrando que em Mindfulness a gente não precisa mudar nada na experiência. Apenas se perceber. E então perceba como é que está o seu corpo sentado na cadeira. Perceba se há calor em alguma parte específica do seu corpo. Se há formigamento. Se tem alguma parte do seu corpo que está mais fria. Lembrando que se a sua mente escapar, se você começar a pensar em outras coisas, traga a sua atenção para o seu corpo. Observe como inconscientemente você escolheu a postura das suas mãos. A postura das suas pernas. E investigue se há alguma emoção caminhando no seu corpo. E observe a sua respiração agora. Sem querer mudar nada. Apenas observe o ar entrando pelas narinas. E você pode de repente perceber que quando você inspira, o ar é mais frio.
quando você expira, o ar é levemente mais aquecido. E perceba mais uma vez como é que está o seu corpo, sentados na cadeira. Trazendo essa prática ao final, abrindo os olhos. Tudo bem? Quem que não tem 3 minutos para fazer isso no dia, levanta a mão. Que eu dou uma reguada. Quem que gostaria de compartilhar essa experiência? Se foi fácil, se foi difícil? Vocês acharam fácil? A mente escapou? Um pouco. E aí, depois que a mente escapou, o que vocês fizeram? Traz de volta. E aí ela escapa várias vezes. Aí você vai trazendo de volta. Sem julgar. E quando eu digo sem julgar, o julgamento é: ai, que difícil esse negócio, meu Deus do céu. Quando vai acabar isso? Isso não é para mim. Isso são crenças, né, que te sabotam a estar no momento presente. Então, a mente escapou, observa que ela escapou, aí você olha para a mente e fala: nossa, o pensamento foi longe, volta. Tem gente que fala assim: ai, é gostoso para relaxar. Eu falo: mas não é para dormir. É que a gente está lá naquela onda cerebral, ativa, acordada, beta, e quando eu volto na experiência alfa, as minhas ondas cerebrais elas ficam muito mais suaves, e a minha tendência é que eu estou tão cansada que aí eu apago. Mas essa técnica de mindfulness é para te deixar alerta e relaxado ao mesmo tempo. Isso é possível. Eu tenho certeza absoluta que se vocês praticarem isso, vocês vão conseguir passar essa verdade para os alunos de vocês. E aí, quando eles chegarem super eufóricos do recreio, quando eles chegarem enlouquecidos da aula de educação física, vocês convidem-os para fazer a atenção plena na respiração. Mas isso só vai ser verdadeiro se vocês praticarem. Senão eles vão sentir que vocês também não estão atentos, que vocês não estão alerta. Mas vocês, trabalhando isso em vocês, 3 minutos, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por dia, vocês conseguem ter um estado atencional, diminui estresse, diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono de vocês, melhora as reações, as impulsividades. Eu fico mais responsivo ao invés de reativo. Vocês podem até não acreditar no que eu estou falando, mas façam, por favor. E aí vocês sintam o efeito disso na vida de vocês e na vida dos seus familiares e lá na escola. Qual foi a última vez que vocês se olharam? Nós estamos em setembro. Já tem um tempo que chegou as férias? Que voltaram das férias. E vai ter um tempinho aí para chegar as férias de novo. E aí a gente fica rezando às vezes, né, para chegar sexta-feira. Mas quem sabe vocês podem transformar o dia de vocês mais leve, para que vocês não fiquem apenas pensando em chegar o dia do descanso. Que vocês consigam tirar esse descanso e esse foco de atenção todos os dias, o dia inteiro, várias vezes por dia, sem ficar rezando para chegar à sexta. Permita-se ouvir.
Eu faço isso muito no consultório, eu falo para as crianças, né? Coloca a mão no coração. Aí tem algumas que ficam desesperadas. Tia, tá batendo. Eu falo, graças a Deus. Por isso que você tá aqui. Tia, mas eu nunca tinha sentido ele bater. Eu falo, pois é. E ele tá aí trabalhando. O tempo inteiro. Você nem tá prestando atenção. Mas eu também atendo adulto, gente. E aí eu falo para os adultos, coloca a mão no coração. Dá um desespero. Nossa, nem sinto meu coração. Falo, pois aí, o coitado tá aí. Dia inteiro, noite inteira. E vocês estão assim, desconectados de si. Então se percebam, se ouçam. Quando tem uma pessoa internada na UTI, doente, às vezes a pessoa tem... Ai, o Lucas chegou, eu me desorganizo. Às vezes a pessoa tem até morte cerebral, mas o coração está ali batendo. Tamanha a importância desse órgão. E a gente nem está nem aí para ele, né? Ele está ali trabalhando dia e noite. Então se ouçam, se percebam. Ouçam o coração de vocês. Outra coisa, a gente tem uma tendência de falar que eu tô mal porque o meu chefe... Isso aqui. Aí a gente inventa, né? Mas também meu marido chegou de veneta. Meu marido está aqui. A gente tem uma tendência de achar que o outro, se o outro mudar, eu vou mudar. E a gente, nem o outro muda, porque isso é impossível. E aí eu uso essa desculpa. Mas eu sou assim porque eu ganho pouco. Porque meu chefe é chato. Porque meu marido não sei o quê. Porque meus filhos dão muito trabalho. E aí eu não me mudo. Aí fica essa confusão toda. Eu fiz até um videozinho hoje. Reclamação e ação. Se a gente parasse de prestar atenção naquela reclamação, naquela ladainha, nós agiríamos muito mais. E eu uso muito isso lá no consultório. Baseado naquele funk filosófico maravilhoso. Cada um no seu quadrado. Não é uma filosofia, gente? É bonito de ver, né? O brasileiro é muito criativo. Mas eu uso isso. Cada um no seu quadrado. Se cada um fizer aquilo que lhe cabe, né, parar, prestar atenção em si, parar de reclamar e agir, a gente constrói um mundo melhor interno. E isso tem um efeito lá na nossa casa. Então, essa filosofia, cada um no seu quadrado, eu acho fantástica. Eu uso muito lá com meus bonequinhos. Tem umas pacientinhas minhas aqui, que elas sabem que eu uso. Então, eu coloco um bonequinho e um quadradinho ali, eu falo, fica aqui no seu quadradinho que já tá bom. Faça algo por você. Todos os dias, várias vezes por dia. Tem gente que eu pergunto, o que você gosta? Qual o tipo de música que você gosta? Qual a sua cor preferida, sua comida? A pessoa está tão vivendo no piloto automático que ela fala, sei lá, não sei. Então, essa coisa estressante de tantas atividades no mesmo dia te faz desconectar da sua própria essência. Então, se perceba, cuida do seu quadradinho. Faça alguns momentos de respiração todos os dias. Tem um exercício que eu adoro, que é um exercício na frente do espelho. Então, você pode olhar para você todos os dias de manhã, quando você vai escovar os dentes, e falar uma frase positiva. Hoje meu dia vai ser incrível. Eu me amo e me aprecio. Eu me amo incondicionalmente. Hoje eu vou fazer o possível para ser o melhor que eu posso. Algumas frases de efeito olhando para você mesma. Isso tem um efeito maravilhoso no seu dia. Mas se você acorda já enlouquecida e tem que fazer o pão e tem que fazer não sei o que, e pega a pasta e não esqueceu, você vai terminar o dia esgotada. Eu sei que vocês têm muitos afazeres, mas eu também tenho certeza que vocês têm 3 minutos. 2, 3 vezes no dia. Eu tenho certeza. Então, lembra disso. Então, a gente tem um condicionamento de olhar para fora, culpar o outro. O outro. Então, o convite é para olhar para si.
se cuidar. E vocês viram que para meditar, a gente precisa estar lá, usar essas roupas aqui? Mas é essa imagem que fica, né, do meditador. Eu ouço assim, às vezes, algumas conhecidas falando assim: ai, você é zen. Falo, e você é zenozão de falar isso. Você é zenozão, porque eu não sou zen. Eu sou consciente. E o estado de consciência me deixa um pouco mais relaxado. Mas eu não estou zen. Gente, eu tenho um monte de criança. Eu tenho meu trabalho, eu tenho vários afazeres. E estou sem empregada. Pensa que gostoso lavar louça. Sabe? Então, mas eu estou lá. Se eu estou lavando a louça, eu odeio lavar louça, detesto. Mas eu não tenho escolha, porque nós não temos máquina de lavar. Então eu procuro, eu respiro. Não temos. Aí eu respiro e presto atenção na água ali, que eu estou lavando a louça. É que não deu, na nossa reforma abafa. Não deu, o pedreiro disse que não dava. Tudo bem. Eu lavo a louça. Só que eu estou ali lavando a louça, eu estou fazendo algo que eu detesto. Lavar a louça. Só que aí eu não tenho escolha, né? Tem que lavar. Então eu estou ali conectada com a água da torneira. Eu estou conectada, eu engajo os meus 5 sentidos a estarem ali presentes naquilo que eu odeio fazer. E aí eu presto atenção na espuma, e aí eu presto atenção no meu tato, e aí eu lavo um prato, eu lavo outro, e lavo outro prato. E sem aquele gatilho emocional de eu odeio lavar louça, quando eu vejo a louça lavou. Até as meninas falam: mãe, mas você está tão rápida lavando a louça. Eu falo: pois é. Estou há um mês empregada treinando a lavar louça. Com atenção. Então, até coisas que a gente não gosta, é possível engajar os nossos 5 sentidos e tornar aquilo menos pesado. E eu costumo fazer uma brincadeira. A gente acaba tomando banho, levando um monte de gente na nossa cabeça. E pensando no que vai fazer para o jantar. Não é verdade? Ou a gente consegue tomar um banho cantando. Aquilo é só na propaganda. Né? A gente canta e aí sente aquela água caindo. Mas, eu tomo banho com as minhas filhas, né? E eu falo: vamos prestar atenção no shampoo. Olha o cheiro do shampoo. Ai, mãe, esse shampoo fede. Ai, esse é cheiroso. Olha, esse aqui tem cheiro de mel. Agora vamos prestar atenção lá no couro cabeludo. Tudo isso é um estado de mindfulness, é um estado de atenção. E eu não estou lá meditando. Eu estou lá atenta nos meus 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição, visão. Estou atenta ali à água caindo do chuveiro. Então, isso é uma das práticas informais de mindfulness. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou totalmente conectada, eu não estou meditando, mas eu estou atenta. Porque se eu ficar pensando no que eu vou jantar, embora eu esteja com fome, eu não vou conseguir dar o meu melhor para vocês. E eu podia falar aqui 10 horas, e isso não me cansa. É igual lavar louça. Não me cansa mais. Eu não gosto. Mas não tem aquele desgaste medonho. Porque eu treinei meu cérebro a ficar engajado ali nos 5 sentidos. Eu dou uma xingada. Xingo. Falo: minha Nossa Senhora, vocês usaram 3 potinhos cada uma. Olha quanta coisa eu tenho para lavar. Mas aí na hora eu falo: oxe, foco de atenção. Então isso é muito possível nas práticas informais. Que não preciso estar ali sentada, prestando atenção. Eu posso estar fazendo alguma coisa focada. Tá? Então, desmistificar que eu preciso usar uma roupa especial para meditar, ou eu preciso estar num lugar maravilhoso. Eu posso estar em São Paulo, posso estar em São Roque, ou eu posso estar dentro da minha sala de aula, com bastante parcimônia. Respira. Olha, presta atenção no seu corpo. Para de reclamar do seu amigo e presta atenção em você. Mas para isso vocês têm que estar atentos a vocês também. Então, traduzindo, mais uma vez, mindfulness é o oposto da desatenção.
Então, quando eu estou mindful, eu estou alerta, eu estou conectada com o que está acontecendo no momento presente. Quando eu estou desatenta, eu não estou mindful. Eu estou qualquer outra coisa, estou desatenta. Eu não achei nenhuma imagem mais de 2018, mas vocês se identificam? Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Quando você está, por exemplo, você está com vários problemas, você pega um livro para ler. E você concentra toda a atenção naquele livro e esquece todo o resto. Isso pode ser considerado? Isso é um estado mindful. Sim, é um estado atencional. Mesmo você não prestando atenção tanto na sua respiração, tá mais forte? Sim, é uma habilidade que o treino faz com que eu consiga prestar atenção apenas no livro. Porque tem gente, Marga, que folha o livro, né, pega as folhas do livro, mas está com tanta poluição mental que acabou de ler 10 páginas e fala, gente, o que eu li? O que eu acabei de ler? Então, essa habilidade de estar atento e alerta é fazendo qualquer coisa. Lavando a louça, tomando banho, ficando no trânsito em São Paulo, trânsito aqui em São Roque, a gente tem também agora. Então, dá para estar atento e alerta, mesmo em afazeres funcionais. Tá? Mas não substitui a prática formal, que é prestar atenção na respiração, prestar atenção no corpo, várias vezes no dia. Tá? Então, essa imagem eu acho que vocês são bem familiarizados com ela, né? Teve uma professora num curso que eu dei que ela falou assim, se fosse em 2018, a criança viria com um advogado reclamar da nota. É que o problema da nota está no professor, né? Não está no coitadinho do filho. E as coisas evoluíram, né? Carro evoluiu. Telefone. Opa. E o método de ensino não evoluiu. As crianças hoje nascem com um chip, né, de mexer em tablet, mexer em celular, até a linguagem, né? iPad, isso. Aplicativo, né? É uma linguagem que na minha infância a gente não tinha. Tinha varinha de Guiné, tapa, brincadeira de taco. Hoje em dia, não. E a gente quer ainda, né? O sistema quer que as crianças fiquem lá, que nem um robô, sentado ali. Né? E aí vocês ficam que nem gente, umas malucas, tentando ensinar essas crianças. É difícil. Mas enquanto o sistema de ensino não muda, né? Não dá pra gente ficar na reclamação, vamos pra ação. Tem uma brincadeira que diz assim, tem gente que em épocas de crise choram. E tem gente que vende lenço. Eu sou vendedora. Tomara que vocês sejam também. Então, enquanto o sistema de ensino não muda, a gente se muda. Né? A gente muda internamente. O quanto possível, a gente tem que fazer essa mudança interna. Aqui são os meus monstrinhos. Então, quando eu medito, eu adoro trocadilhos. Eu medito. Estou fazendo uma lavagem cerebral, né, em vocês. Benefícios de mindfulness. Capacidade de estar atento no presente. Saio do piloto automático. Melhora a minha habilidade de lidar com o estresse. Lembra lá, estresse, mesma coisa que sofrimento. Só que a gente não usa mais essa palavra, porque não tem no Código Internacional de Doença sofrimento. Tem estresse, depressão. Aumenta a capacidade de observar pensamentos e sentimentos. Quando a gente observa que a mente escapou, viajou na maionese, a gente traz a atenção no momento presente. Só isso. Aplicar mindfulness em situações difíceis, estressantes. Estou dirigindo o carro e de repente, pof, bati o carro. Ou tomei uma batida ou bati. Existe uma tendência da gente pôr a mão na buzina, xingar, que são os impulsos, que são as reações. Mas mesmo numa situação inesperada, eu posso estar mindful. Como? Nossa, Beatriz, mas bati o carro. Conecta com o que está acontecendo. Nossa, eu bati o carro.
É algo imutável. Como que eu posso voltar no tempo? Mas eu posso lidar com essa maneira, de uma maneira menos, né, com esse fato de uma maneira muito menos estressante. Então eu sinto, eu percebo aquele amargo na boca, aquele calor no corpo, aquele suor ácido, né? Começa a dar aquele suor ácido. Meu Deus, meu marido vai me matar. E agora? Você entra em contato com esse conflito e responde ao conflito. Não reage impulsivamente no piloto automático. E a habilidade de mindfulness nos torna capazes de escolher as respostas, sentimentos e pensamentos. Então, quando surgiu um sentimento, um pensamento indesejável, né? E agora? Como é que vai ser? Bati o carro. Já não tenho dinheiro para pagar minhas contas, vou ter que pagar o carro. Volta. Vai ter que dar um jeito. Os pensamentos, eles acabam... Vocês não são os pensamentos de vocês. A gente não é o que a gente pensa. Tem uma frase que eu adoro. A mente mente. E tem uma pessoa que eu conheço que fala descaradamente. A mente mente descaradamente. E se eu consigo trazer a minha mente para o meu corpo, eu consigo estar mais responsivo e não reativo. Aí eu escolho como que eu vou responder àquela situação inesperada. Quando eu observo que minha mente escapou, viajou na maionese, estou pensando no que vai acontecer ou no que aconteceu, eu volto a atenção no meu corpo. Muito simples. Sem julgar. Com intenção. Vou prestar atenção no meu pé. Vou prestar atenção na minha respiração. Vou prestar atenção na minha sensação corporal. Vou focar, vou fazer um check-in, vou checar como é que está a minha emoção. Tem alguma emoção? Tem algum sentimento esquisito? Agora, a gente vai comer. A gente vai fazer a prática de atenção plena na alimentação. Vocês já prestaram atenção? Vocês prestaram atenção em quantos minutos vocês almoçam? A gente tem uma tendência de almoçar em 3 minutos. Então, vocês vão pegar uma uva passa. 1, 2. Meu marido, ele já está dando spoiler. Eu adoro zoar com vocês. Porque eu sempre distribuo a uva passa. E eu não falo, não come. Ele está dando spoiler. Senão a gente corre. Então, peguem a uva passa, que a gente vai fazer o exercício já já. E por que a uva passa? Nós temos uma tendência de comer a uva passa como? A gente pega um bocado, né? A gente não tem essa habilidade de pegar uma uva. E uva, ela traz um monte de memórias, né? Relacionadas ao Natal, por exemplo. Minha mãe, ela põe uva passa no arroz. A mãe de vocês também deve fazer essa atrocidade com o arroz. A maionese, meu Deus, pra quê? Fica horroroso. Quem falou que é bom? Mentira. Então, o exercício da uva é, em todos os grupos de mindfulness, palestras, é proposital, porque nós vivemos no inconsciente que uva passa nos traz lembranças familiares. Todo mundo com a uva? Todos? Ok. Então, o convite é para que vocês tenham uma alimentação consciente. Tá bom? Então, a gente vai explorar os 5 sentidos. Então, fiquem numa postura confortável mais uma vez. Onde vocês possam estar alertas
e relaxados ao mesmo tempo. E vocês vão agora explorar a uva passa com a ponta dos dedos. Apertar. Ela quer Se alguém derrubar, vocês me falam. E vocês apertam a uva. E vocês podem colocá-la na palma da mão. E explorar o sentido da visão, observando as folguinhas da uva passa. E muitas pessoas já tiveram o impulso de pôr na boca, é assim mesmo. Como a gente age de modo automático. E vocês podem agora sentir o cheiro da uva. E lentamente apertar ela perto do ouvido e ver se de repente ela solta um barulhinho. E vocês podem colocá-la na boca e só agora mastigar. E lentamente engolir. Já foi, né? Fácil, gente. Vocês percebem que a gente faz coisas sem prestar atenção? Tem grupos que acaba a tal da uva. E eu não tenho mais como dar, porque a pessoa pegou um bocado e colocou tudo na boca. Então, hoje em dia, usa-se mindfulness para controlar, inclusive, o ímpeto, a ansiedade de comer. Chama Mindful Eating. É o foco de atenção durante a alimentação. Aí eu tenho certeza que vocês estão pensando, eu não tenho? Tem. Mas esse é um exercício que vocês podem fazer quando vocês tiverem esse tempinho. Pode ser no final de semana. Pode ser com os aluninhos de vocês, para controlar os impulsos, porque a nossa tendência é fazer coisas sem estar prestando atenção. O convite é, volta a atenção. Quando eu falo, começa a mastigar, muitas pessoas já mastigaram, tem 5 minutos. Aí fica com cara de tipo, perdi o exercício. Mas é de propósito, porque é isso, é justamente para a gente se observar como a gente está ali desatento. Mas a partir do momento que vocês vão treinando o foco de atenção, essa habilidade, ela vai se ampliando. Lembra lá da lente de aumento. Vocês ampliam o foco de atenção de vocês e isso se torna mais fácil. Hoje foi difícil. É igual a primeira vez que a gente foi andar de bicicleta. Foi fácil. Foi medonho. E aí isso vai criando conexões sinápticas. As células cerebrais, elas vão criando caminhos. E aí eu posso estar mais consciente daquilo que eu estou comendo. Eu até posso comer um pouco mais rapidamente, desde que eu preste atenção que eu estou mastigando. E aí eu posso mandar um comando lá para o meu cérebro. Estou mastigando. Estou sentindo o cheiro da comida. Pode ser rápido, mas com consciência. Quem é que lembra o que almoçou hoje? Ai, que bênção. Normalmente as pessoas falam, nossa, não lembro.
e façam a uva passa. Pelo menos uma vez na semana, é bem legal. E vocês têm que decidir mudar. Quero ter uma vida consciente ou quero viver no piloto automático? E aqui vão as dicas de como ter uma vida mais consciente. Prestar atenção na respiração, como nós fizemos. Tenho certeza que 3 minutos todos os dias, todos nós temos. Fazer caminhadas lentas, quando possível. A minha dica é, se eu tenho um problema, eu tenho vontade de resolver esse problema amanhã, ontem. Né? Vocês podem fazer caminhadas pensando no problema. Bem lentamente. Quando sobrar o tempo, vocês pensam no problema enquanto vocês estão caminhando. Isso abre aquele leque de possibilidades de como sair desse problema sem vocês se prejudicarem. Lembretes no dia a dia. Coloca despertador no celular. Bilhetinhos post-it. Para vocês lembrarem. Nossa, eu preciso estar consciente. Evitar fazer atividades multitarefas. Enquanto está cozinhando, está lavando a louça, está... Uma coisa de cada vez. Dormir bem. Porque a sua vida é o que de melhor você tem para usufruir. E a vida passa muito rápido. E quem quiser conversar comigo, aí estão os meus contatos. Podem fotografar. Com certeza, sim. Só me fala que aí eu levo o microfone para pegar a voz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Come com atenção plena. Insônia crônica. Qual a estratégia, a técnica do mindfulness para você afastar aquele monte de pensamento, de coisas que aparecem? Na hora de dormir você está ali, relaxada. Eu já tentei pensar no pé, na respiração, na posição na cama. Mas o que fazer, doutora? Excelente pergunta. Primeiro, assumir que a nossa mente pensa, assim como o nosso coração bate. Não tem como mudar isso. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Se eu falar assim, não pensem na girafa. Mesma coisa se eu falar assim, não, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Tem uma técnica que se chama programação neurolinguística, que ela comprova que o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Não sabe. Né? Então, esse filtro mental, ele não existe. Então, quanto mais eu quero me livrar dos pensamentos, o que acontece? Mais eu penso. Então, os estudos para insônia, para ansiedade, para estresse, é o que estoura, assim, em todos os níveis, desde faixa etária, homem, mulher, criança. Então, essa habilidade, ela pode ser treinada todos os dias. Mas a primeira coisa é, a minha mente pensa. Ela vai pensar, ok, eu acolho isso, eu incluo isso, lembra do pertencimento? Faz parte da minha vida. Porque se toda vida que eu quiser me livrar de um problema, ele vem, gente, eu não sei quantas vezes maior. Então, aceitar que a mente pensa, tá bom, tô pensando. E aí você treina a sua mente
a estar focada apenas no momento do sono. Você pode dar esse comando. Agora é hora de dormir. E aí vem pensamento. E aí você foca a atenção em alguma parte do seu corpo. Para essa parte de insônia, as pesquisas mostram que a técnica do escaneamento corporal é uma técnica que funciona muito bem. Escaneamento corporal é de cima, né, passando pela toda a região do corpo, região da testa, musculatura da face, pescoço, ombros. A minha respiração, o tórax, o abdômen, as pernas. Normalmente, quando se chega nos pés, eu já estou mais relaxada. Ou de baixo para cima, tanto faz. Fazer um escaneamento corporal. Checar área por área do meu corpo. Ai, Beatriz, mas pelo amor de Deus, eu fiz isso, não adiantou. Ó, você está há uns 40 e poucos anos dormindo mal. Não é dizer que em um dia, 2 dias de treino, que a sua mente vai melhorar, que ela vai entender esse comando. É igual andar de bicicleta. Leva um tempo, né? Mas é muito eficaz. Se treinar diariamente é muito eficiente. Então a minha sugestão é: faça um escaneamento na hora de dormir. Checa o seu corpo como um todo. Envie comandos mentais. Agora é hora de dormir. Eu sinto meu corpo completamente relaxado. Pode colocar alguma música que induza ao estado alfa. Pode digitar lá no YouTube. Música alfa. Tem várias. Desde o ruído branco, que é um chiado, até meditações guiadas. Mas a primeira coisa que eu sugiro é: a mente pensa. E se eu não quero pensar, eu vou pensar. E aí eu não quero, vou pensar de novo. Então é assumir, aceitar que, ok, é a natureza da mente. Mas não precisa levar todo mundo para a cama. É um treinamento. Eu sei. Aí de levar os alunos, você pode usar aquela prática lá no seu dia a dia. Eu sei por que você é difícil. Eu sei por que você tem esse comportamento. Eu consigo dar um lugar para esse seu problema no meu coração. Para mim, isso é inclusão. A gente fala muito de inclusão, né? Inclusão escolar. Para mim, inclusão é isso. Aí você treinando isso lá na sua sala, né, com seus alunos, o efeito é incrível, principalmente para você. Mas lembra do quadrado, né? Não vai adiantar você desgastar a sua energia se de repente aquela mãe não quer que o pai conviva com a criança. A criança ela vai continuar tendo aquele comportamento alterado para chamar a atenção porque ela quer estar com o papai. E aí você coloca um limite. Nossa, aqui eu não tenho como ajudar. E quando você tem clareza da sua posição, da sua situação, você também não leva esses conflitos para sua cama. Mais alguém? Tá. Então eu vou deixar um convite para os próximos cursos. Eu vou ter um curso de Mindfulness agora, dia... nem me lembro. Começando uma turma agora, dia 15 de outubro. Quem tiver interesse pode mandar mensagem para mim. E o encontro de constelação de fonoaudiologia sistêmica, o próximo é dia 17, à noite também. E eu sei que as dúvidas surgirão. Quanto mais vocês praticarem, mais conscientes de si vocês estarão. Melhor a comunicação com vocês mesmas e com os outros. E as dúvidas vão surgir. Será que eu estou fazendo certo? É a primeira coisa que eu ouço depois de um curso, depois de uma semana. Aí, Beatriz, eu acho que eu estou fazendo errado. Aí eu falo, olha, lembra da intenção de estar mindful, que é dar o comando. Eu estou atento. Eu vou prestar atenção no meu corpo. Eu vou prestar atenção na minha respiração. Eu vou comer com mais atenção.
Eu vou colocar aquelas pausas lá no meu celular para fazer uma checagem de como que eu estou agora. Se vocês decidirem mudar, eu garanto, é matemática. O efeito é maravilhoso. Se vocês assumirem que, não, eu quero me cuidar. Eu preciso estar saudável. Senão eu vou me aposentar com 45. Por invalidez. Então, se vocês decidirem mudar, vocês vão ter uma vida muito mais equilibrada. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todos os níveis. E eu peço, se cuidam. Tem muitas pessoinhas precisando de vocês. Se vocês não se cuidarem, né, daqui a pouco ninguém mais vai querer fazer pedagogia, letras, história. Já está assim. Então, que vocês consigam deixar um legado aí para a moçada que vai prestar vestibular, que é possível, sim, ser professor, trabalhar com essa arte incrível de lidar com tantas crianças todos os dias e se cuidando. Não sei se posso perguntar. Deve, claro. Eu sou professora e eu trouxe uma turminha do curso de pedagogia. Dá um tchauzinho aí, meninas. Ali também, do outro lado. E assim, está sendo um prazer, né, estar aqui, ouvir você falar e estar nos fazendo pensar sobre muitas coisas. E me surgiu uma preocupação, porque quando as alunas elas estão fazendo estágio, elas se deparam com situações muito difíceis para elas lidarem. Então, qual que é a minha pergunta? Em sala de aula, elas relatam muito sobre a sexualidade das crianças. Crianças de 3, 4, teve alunas que já pegou crianças de 10, 12 anos fazendo sexo no banheiro. E aí, como elas vão para casa arrasadas? Elas comentam comigo. E aí, então, que dica você daria para elas? Né? Porque é um momento difícil que elas passam. E também tem a parte desestimulante da profissão. Que às vezes até elas desistem do curso por essa, não sei se é uma pressão psicológica ou como nós poderíamos chamar, mas é uma preocupação. Nesse caso, entra o desequilíbrio da troca. Vocês assumem muitas coisas e financeiramente vocês são mal remuneradas. Isso é um fato. Então, fere uma das leis das constelações lá, desequilibra a troca. Né? Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Vai ser vendedora no Catarina. Né? Não é verdade? Então, porque ganha mais, e aí tem mais descanso, não tem que tomar conta, não tem que vivenciar isso lá no banheiro, né? Crianças fazendo sexo. Então, a dica que eu dou é, primeira, lembra do quadrado. Isso não é meu. Como elas são muito novinhas, todas fofas, elas querem ajudar o mundo. Né? Os jovens, eles têm uma tendência de querer fazer além da conta. Primeiro, assumir que tem situação que vocês não vão poder fazer nada. Isso é um passo. O segundo passo é, você tem, né, uma questão com a sua sexualidade, isso faz parte até, né, do desenvolvimento infantil. Mas às vezes o pai tem a mesma mania. Às vezes a criança vê os pais fazendo sexo. E aí vocês podem olhar no olho da criança e falar assim, tudo bem. Isso não está certo. Mas eu entendo a sua história. E eu dou um lugar para a sua história lá no meu coração. A criança, ela tá, lembra lá da árvore genealógica, ela está repetindo um padrão que ela vive. Então, se eu quero ajudar a todo custo essa criança, é porque, de repente, eu estou lidando com algumas crenças pessoais de que isso é feio, de que isso é horroroso, de que não deve fazer isso. E aí eu excluo. Vamos ver se vocês memorizaram. Primeira lei das constelações, qual que é? Pertencimento. Eu incluo aquilo, falo, caraca, aqui eu não consigo ajudar. Mas tudo bem. É um exercício, é uma postura interna, que vocês vão conseguir a partir da prática. Agora, chegar em casa, meu Deus, mãe, tudo novinha, né? Mãe do céu, eu vi um menininho lá, né?
Não, sabe? Vocês têm que lembrar do quadrado. Tem situação que vocês não vão poder fazer nada. Isso, para mim, isso é humildade. É muito mais simples assumir isso do que querer fazer além da conta, além do que lhe cabe. Aí fica doente, aí pega atestado. Então, primeira coisa, assumir que tem histórias familiares que são pesadas. Eu atendia uma menininha que o papai dela estava preso. E toda a terapia, todo o desenho dela, ela fazia o papai com o boné de Mickey. Eu falava para ela, eu falei, o seu sonho é ir para Disney com o seu pai? Ela falou, mas você sempre desenha o seu papai com o boné de Mickey? Qual é o seu sonho? O que você quer? Eu olhei bem no olho dela e falei assim, sabia que eu morro de vontade de conhecer o seu pai? Seu pai deve ser um cara maravilhoso, incrível. Ele deve ser tão divertido, tão palhaço, que eu acho que é por isso que você desenha ele assim. Aí, ó. Tia, meu pai é maravilhoso, meu pai é isso. E ele tinha assassinado uma pessoa. E ela tinha dislexia. Quer dizer, ficou disléxica depois que aconteceu a prisão do papai. Essa menina, ela mudou completamente. Ela estuda numa escola em Cotia. E a professora veio saber, nossa, mas o que você fez? Eu falei, não, eu não fiz nada. Eu só falei assim, olha, o meu sonho é conhecer o seu pai. Ele deve ser um palhação. Só isso. Beatriz, mas você sabe a história dele? Eu falei, sei. Mas ela está conectadíssima com o pai dela. E se você continuar com esse preconceito, você está excluindo sua aluna. E aí ela viu também que lá na família dela, ela também tinha muito conflito. Assim como eu também tenho, e vocês também têm. E a gente pode lidar com esses conflitos de uma maneira bem mais leve. Então a minha dica é, quando a criança faz aquilo, né, no banheiro, tem relação sexual aos 10 anos, lembrando da hierarquia, ali vocês são as maiores. Vocês podem falar, olha só, vocês não têm idade para isso. Mas tentar praticar a empatia. A empatia é uma frequência do lado direito do cérebro com a frequência do coração. E tentar se colocar no lugar daquela criança. E por que será que eles estão tendo relação sexual no banheiro? Lembrar que mindfulness, por exemplo, é um estado de não julgar a experiência. Você está lá, você viu aquela criança nua. Então você não julga a experiência. Que a nossa tendência é reagir. Então a minha dica é, não reage. Está ali, respira fundo, se conecta com aquilo. Nossa, isso está acontecendo. E aí você responde para aquela situação de uma maneira simples. O estado atencional mindfulness é isso. É pegar uma criança tendo relação sexual e não reagir. Sem estar ali no Tibete, lá no Nepal. É a vida sendo a vida. Ficou claro? E nós estamos hoje nas escolas tendo a experiência do se cortar. Então, assim, como não evidenciar isso? Porque começa com uma, quando a gente vê, está com 5, com 10, com 15, às vezes até com todas as meninas. Com a turma toda. É isso mesmo. É. Primeiro, às vezes os pais não sabem. Eu atendia uma menina que ela vivia de blusa de manga comprida. E aí eu comecei a desconfiar. Calor de 30 e poucos graus. Eu falei, hoje a gente vai fazer uma sessão que eu preciso que você me mostre os seus braços. Que eu vou fazer uma técnica que eu preciso tocar no seu punho. Não, tia. Eu falei, olha, para que dê certo, eu preciso que você confie em mim. E ela se mutilava.
sempre tem um porquê. Né? Nesse caso, por exemplo, era um conflito dos pais também. E aí a maneira que ela tinha de se manifestar, né, de manifestar essa dor compartilhada, a dor da mãe, que a mamãe apanhava do pai, era se mutilando também. O fato, Marisa, é que as meninas parecem que elas ficam sempre repetindo: ai, tá na moda menina beijar menina, tá na moda se cortarem. Mas não é apenas isso. Se voltar lá na árvore familiar, tem alguma coisa lá nos relacionamentos que feriu as leis naturais do relacionamento. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Muitas vezes, existem suicidas na família. E é uma tentativa, é um ímpeto de se suicidar também. Eu lembro de um caso de uma pessoa que fez um curso comigo, que a filha estava se mutilando, 12 anos. E ela não sabia mais o que fazer, ela era psicóloga, enfim. E aí meu professor de constelações foi bem no certeiro, ele falou: tem algum caso oculto na sua família de suicídio? E ela começou a chorar. Ela falou: sim, o meu papai se suicidou. E eu era muito jovem. Aí ele falou: quantos anos você tinha quando seu pai se matou? Ele falou: 12. Aí ele falou: você conectou uma coisa com a outra? Seu papai se matou quando você tinha 12 anos. É, mas... e daí? Ele falou: e a sua filha não sabe dessa história? Não, ela não sabe, a gente não fala, porque que absurdo a pessoa se matar. Falou: pois é. Aí a sua filha repete isso inconscientemente. Ela não sabe, mas ela, em algum nível inconsciente, ela sabe. Então a solução ali, nesse caso, foi: ela contou para a filha: seu vovô teve um ato de coragem. Ele tirou a própria vida. Foi essa frase: ele teve um ato de coragem. Eu sinto muitas saudades dele. Você quer ver foto do vovô? A menina falou: mãe, eu nem sabia que você tinha pai. Porque era um segredo tão fechado, tão oculto, tão mascarado, que a menina passou despercebida. A maneira que ela tinha de trazer o vovô de volta era se cortando. Então fica oculto, né? Fica um segredo velado lá no sistema familiar. E as crianças, elas estão manifestando tudo isso. Se mutilando, se cortando. A minha sugestão é que você olhe para essa história, cada uma das meninas, e fala: ok, mas para você pode ser mais leve. Você pode usar essa frase para as meninas. Seus pais têm um lugar no meu coração. A sua história é importante para mim. Mas não vale a pena você tirar a sua vida. E tem que conversar com os pais. Tem que. Porque a maioria das vezes os pais não sabem. Muitas vezes o aluno torna o professor confidente. Por empatia, porque o professor tem compaixão. E às vezes os pais estão lá no pilotão automático e não estão atentos ao que está acontecendo ali debaixo do próprio nariz. Então eu sugiro que tenha sim esse olhar além desse sintoma que é bem sério. Dá uma sensação que é apenas modinha, mas não é. Tem alguma coisa, algum impulso que faz essa menina se cortar. Contagia a sala, não é só a menina. É. E todos, como você falou, se você parar para pensar em constelação, todos não têm o ambiente familiar completo. Provavelmente. Não tem o pertencimento. Não tem, né? Né? Então, quando tem algum excluído da família, a criança não sabe, ela, né, essa comunicação, ela fica escondida, ela repete o mesmo padrão de comportamento, porque fere a lei do pertencimento, que é a primeira lei das constelações. Então, de constelações, a minha sugestão, tem vários livros do Bert Hellinger, mas um que é incrível, uma leitura muito fácil é: você é um de nós.
Tem muitos exercícios, muitos exemplos de crianças com bastante problema, desde comportamental até problema pedagógico, que vocês vão se identificar muito. Então, chama Você é um de nós. Que é a frase que ela usa. Então, um dos exemplos é, de repente, pegar essa criança que tem comportamento difícil e todos os amiguinhos falarem uma frase bonita do coração. Você é bonito, você é legal, eu gosto de você, eu te amo. Isso é inclusão. Para mim, o conceito de inclusão é isso aí. Não é deixar a criança ali, separada. Mais alguém? Gente, então eu quero agradecer a presença de vocês com esse bate-papo. Surgindo as dúvidas, eu estou super à disposição de cada uma de vocês. Quero deixar meu beijo, meu carinho, e que essa sementinha de uma vida mais consciente, de autocuidado, de autopreservação, e o funk filosófico, cada um no seu quadrado, ele reverbere assim, o dia inteiro na cabecinha de vocês. Obrigada.